por mais esta noite em que esse evangelho pode ser anunciado. Rogamos por cada um aqui presente que ainda não tenha crido em Jesus Cristo como seu Salvador, que o possa fazer ainda hoje. E te damos graças, porque sabemos que muitos aqui já ouviram essas boas novas e agora, filhos de Deus, aguardam a qualquer momento a vinda de Cristo para nos levar daqui. E essas boas novas são a velha história, faz parte da velha história que sempre foi contada. Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. E nós sabemos desse grande amor e agora anunciamos, do modo como recebemos, de graça, teu perdão por meio dessa obra maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos e pedimos por tudo no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ler um trecho em Romanos, capítulo 15 de Romanos, no versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Sempre que nós lemos algum livro a respeito de doutrina e que se vai se referir a alguma coisa que está escrito no Velho Testamento, os irmãos sempre citam esse versículo. E, logicamente, tem toda essa aplicação. Mas o que antes foi escrito não foi só para ensinar aqueles que já são salvos, mas é a palavra de Deus, que é para a salvação de todo aquele que ouve. Todo aquele que ouve. E ela deve ser anunciada, porque quem salva é a palavra de Deus, por ação do Espírito Santo. Eu sempre pensava que pregando o evangelho eu ia salvar almas. Muitos até se intitulam, salvei tantas pessoas hoje, né? Aqueles pastores que gloriam. A minha igreja tem 5.000 membros que eu preguei o evangelho e ele foi salvo. Não por ele. Ele não derramou uma gota de sangue. Nenhum pregador jamais teve que derramar sangue, no sentido de que esse sangue derramado fosse salvação. Somente um, o Senhor Jesus. E falando nisso, eu queria ler uma passagem em Lucas, capítulo 4. Nessa passagem, o Senhor Jesus, tendo passado por Capernaum, e feito muitos milagres, ele chega até a sua cidade natal, em Nazaré. E como de costume, ele vai na sinagoga e era costume deles lerem os profetas, e então o Senhor Jesus se levanta e lê Isaías, e após ter lido, a reação dos ouvintes foi: mas não é esse o filho de José? Porque ele falou, hoje se cumpriu essa escritura. Vou até ler, é o versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Mas veja o que eles falam. O Senhor Jesus fala 21, e começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? A resposta do Senhor:
E ele lhes disse: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria, na sua cidade, né, tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma viúva. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, essas coisas, se encheram de ira. Eu gostaria de, então, usando essas passagens que nós lemos, e ir a 2 Reis, capítulo 5, que nos fala da história de Naamã. Essa história, eu falo história com H, porque isso ocorreu, isso não é uma história no sentido de uma coisa contada de uma fábula ou qualquer coisa. Isso é um fato histórico, ele nomeia as pessoas, o cargo, o que ele era aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas. E esse é um exemplo muito, muito interessante, o que está escrito no Velho Testamento, que nos ensina muitas coisas aqui. Logicamente, como eu sei que aqui, espero todos sejam salvos, né? Muita coisa vai se aprender aqui, vai ser mais ou menos que nem Romanos, que você vai aprender o Evangelho, né? Mas a pregação do Evangelho é anunciar as boas novas do que Cristo fez por nós e de que há uma salvação para o homem. E salvação só se fala quando existe perigo iminente de um problema, certo? Ninguém joga uma boia para quem não está na água, né? Se ele está na água se afogando, você joga a boia. Você fala, você precisa de salvação. E ele pode aceitar ou não. Mas a boia tem que ser lançada. E essa passagem mostra claramente o que Deus faz, o amor de Deus para agir com o homem em graça. E nós vamos ver por que é isso. Capítulo 2, 2 Reis 2, 5, aliás, perdão, a partir do versículo 1. Eu vou ler todo o capítulo. Acho que muitos estão familiarizados com essa passagem. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestidos, e levou a carta do rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, que vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os seus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará, e ficarás purificado.
Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventuras, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse. Mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra junto de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu servo entra na casa de Rimom para ali adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom. Quando assim encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Parar por aí. Só para a gente se localizar, essa época. Israel dividida, a nação que Deus havia escolhido para ser o testemunho dele na terra, havia se dividido. Jeroboão havia feito mais 2 locais de adoração, onde Deus, a palavra de Deus dizia, só lá em Jerusalém haverá lugar de adoração, todo mundo tinha que ir lá adorar. Mas Jeroboão se rebelia, faz outros 2 centros de adoração e divide Israel. 10 tribos seguem a Jeroboão, 2 tribos ficam em Jerusalém. Nenhuma delas, vou dizer, eram boazinhas. Não quer dizer que Jerusalém estava certinho, não. Eles também estavam com problemas, né? Mas Deus permitiu essa divisão para mostrar o que é o seu desígnio e o que ele queria fazer. Essas 10 tribos, a partir desse momento dessa divisão em 1 Reis, passa a ser chamada de Israel. E as outras 2 tribos que ficaram em Jerusalém, na Bíblia a gente lê como Judá. E havia um rei agora em Israel e outro rei em Jerusalém. O que era para ter um rei, que ainda eles pediram, o rei era para ser o Senhor, mas eles quiseram um rei como as outras nações. Deus deu o rei. Agora eles queriam dividir em 2 reinos. Deus permitiu. Mas o estado deles ia cada vez piorando mais. Quando nós vemos em 1 Reis, nos momentos em que há mais trevas, mais desvio da verdade, é quando o Senhor, então, mais cuida do seu povo por meio de profetas. Ele manda Elias, o profeta da lei. Ali ele era durão. Quando Elias é elevado aos céus, o seu pupilo, que acompanhava e servia a ele em todas as coisas, Eliseu, toma a sua capa e o seu poder como profeta, e passa a ele, então, a agir como um profeta em graça. E é agora que nós entramos com Naamã. Ele chega, um homem, chefe do exército do rei da Síria. A Síria, conhecidíssima, inimiga de Israel. Vizinha e vivia invadindo, e o que nós vemos aqui é exatamente isso acontecendo. Porém, esse rei de Israel estava lá no seu lugar, tinha lá os seus profetas, que ele mal sabia que existia, talvez,
ou se sabia e ignorava, porque eles estavam cada vez só adorando ídolos, tinham se entregado à idolatria e a adorar outros deuses, misturando tudo, e estava uma verdadeira confusão. A história de Naamã é de um chefe do exército do rei da Síria. Nós sabemos, era um rei poderoso, um reino poderoso, e esse rei já havia invadido em outras ocasiões a Israel, como nós vamos ver aqui no versículo 2, as tropas sírias que saíam e invadiam. E esse Naamã, que era o chefe do rei, ele era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, ele tinha o respeito do rei. Era um grande homem que servia a esse rei. De muito respeito, isso era a própria nação síria respeitava ele, as pessoas respeitavam muito ele. Por quê? Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. O que é isso? Como assim? O Senhor dando liberdade ou dando livramento aos sírios. Não era para dar para Israel, porque o Deus é o de Israel. Mas ele estava invadindo a Israel, mas era Deus trabalhando. Muito pouco nós sabemos dos propósitos de Deus, do como ele age. Muito pouco, muito pouco. Nós pensamos que é sempre, então, eu sou contra isso aí que está acontecendo, eu sou contra aquilo. Você não é contra nada. Ninguém, o Senhor Jesus, qual foi sua atitude diante de Pilatos? Sabes que eu tenho autoridade para te prender? Autoridade você não tem nenhuma se não fosse dada dos céus. Começa por aí. Ele obedeceu à autoridade. Porém, ele sabe do desígnio de Deus. Ele era o próprio Deus aqui na terra, mas ele estava aqui não para consertar o mundo, mas para salvar o mundo. Note-se que ele entrou e saiu e o mundo continuou do mesmo jeito, no que diz respeito ao governo, ao modo como o homem faz as coisas. Mas, quando ele saiu, tem uma diferença sim. Ele deixou alguém aqui na terra, alguma coisa aqui na terra diferente. Ele, ressuscitado dentre os mortos, ele é agora o homem da nova raça de Deus, da nova criação de Deus em Cristo Jesus. E ele forma uma coisa aqui diferente aqui na terra. Salvação por graça. Ora, o Velho Testamento também era por graça. Porém, o sacrifício ainda não havia sido feito. Mas a graça de Deus dependia de alguém cumprir as demandas de justiça de Deus. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça também. Como conciliar as duas coisas? Só Deus podia fazer. Não tinha outro para fazer. Só Deus podia fazer. Mas aqui nós temos um grande homem diante do seu rei. Ele era o chefe do exército, de muito respeito, porque Deus mesmo havia usado ele para livrar a Síria de vários problemas. E era um homem, um varão valoroso. Ele tinha valor esse homem. Ele era realmente um bom chefe de exército. Porém, leproso. A figura da lepra na Escritura, a lepra é uma doença que hoje se chama hanseníase, né? Por causa do que ficou, o legado dessa palavra leproso ficou agressivo. Então eles acharam melhor mudar a nomenclatura, como a gente está vendo fazer muitas coisas aí, né? Muda o nome pensando que muda a coisa. Continua a mesma coisa. É a mesma doença, a única diferença é que agora ela tem cura. Mas tem cura, assim, ninguém vai morrer dela, né? Mas deformidades continuam existindo, tá? A cura não é a cura assim, ó, que nem a gripezinha, passou e está tudo bem, toma um comprimidinho e vai dormir. Não é isso. A lepra é deformante. A hanseníase é uma infecção que vai atacar os tecidos do nariz, dos olhos, a pessoa fica cega, deforma o nariz, perde partes porque ela perde a sensibilidade, ataca os nervos periféricos, e ela é uma figura do pecado porque é isso mesmo. O pecado cega, o pecado deforma, e o pecado faz você perder a sensibilidade das coisas. Essa é a figura da lepra. De modo nenhum, aqui nós devemos pensar na lepra, na pessoa leprosa em si, mas do que a doença faz e o que ela significa. Nesse caso, ele era leproso. Porém, como ele era valoroso
era um homem, um grande homem diante do seu senhor, do rei, e era o chefe, ele era todo, né, ele devia ser bem paramentado. Vocês pensam um general desse daí, como ele devia ser paramentado? Alguém via a lepra dele? Se não fosse deformado no rosto, talvez não. Mas ele já estava perdendo a sensibilidade e tal, e ele sabia a situação dele. Aqui entra agora uma outra figura nessa história. Uma menina. Deus permitiu que eles tivessem essas vitórias, os livrou, para que uma menina fosse tirada de Israel e levada para a Síria. Para ficar na casa de quem? Do leproso. Não do homem valoroso, do homem poderoso, respeitado, mas do leproso. E ela faz só um comentário. Essa é a pregação mais potente que tem aqui, que eu vejo. Uma menina fala assim: oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele a restauraria da lepra. Isso foi a pregação dela. Uma pequena evangelista de grande poder. Naamã escuta isso, ele vai até o rei da Síria e notifica ao seu senhor que tinha escutado isso. Bom, aqui desencadeia uma série de coisas agora. Vamos ficar... Primeiro eu quero mostrar a figura de Naamã. É a figura de um pecador, de um ser humano. Pode ser valente, pode ser valoroso, pode ser respeitado, pode ter posição. Porém, há um problema com todo ser humano, que é o pecado. A palavra diz: todos pecaram. Todos. Todos inclui todo mundo, todos, todo ser humano, independente do que é, nasce com um estigma, uma marca, o pecado que ele traz do seu ancestral Adão. Adão pecou, desobedeceu a Deus. Qual foi a desobediência dele? Quantos ele matou para ser desobediente? Nenhum. Quanto banco ele roubou para ser um pecador? Nenhum banco. Ele apenas desobedeceu uma ordem explícita de Deus. De todas as árvores você pode comer, mas dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que comer, certamente morrerás. E foi o que aconteceu, né? Nós sabemos essa história, está em Gênesis, né? Adão toma do fruto, come e conhece o bem e o mal, e nós sabemos toda a tragédia que ocorreu então. Conhecedor do bem e do mal, foi enganado, Eva foi enganada, na verdade, né? Ele tomou conscientemente do fruto, mas sendo enganada pela ideia de que você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Só que esqueceu de dizer uma coisa, né? Completar a sentença. E vocês vão preferir fazer o mal, porque vocês não são Deus. É só Deus que tem ira contra o pecado e o mal. Só Deus pode realmente odiar o pecado. Nós, ao contrário. O que a lei fez para nós? Por acaso a lei deu força para sairmos daquilo que ela acusa? Não. O que diz a lei? Faça isso e viverás. Alguém fez? Bom, se alguém acha que fez, dá uma passadinha no cemitério e vê se tem algum túmulo de alguém que nasceu há 200 anos atrás e ainda está aberto porque ele não morreu ainda, ele está vivendo. Todos. Com exceção de um, lógico, que ele se entregou para ressuscitar dentre os mortos. Mas o pecado é um mal, que cada um de nós nasce com ele. Muitos pensam, bom, a partir do meu primeiro pecado eu passei a ser um pecador. Nós não estamos falando de pecados. Jesus não veio salvar dos nossos pecados. Ele veio nos salvar do pecado. Lógico, perdoando os nossos pecados, mas ele veio tratar do pecado. Olha o que João Batista fala quando vê ele e anuncia: eis o Cordeiro de Deus
que tira os pecados do mundo? Não, o pecado do mundo. É isso que ele veio tratar. E lógico, isso incluía tudo o que nós fazemos, mas os pecados que cometemos são frutos da árvore que somos. E nós nascemos assim. Por isso que quando vem a lei e fala não roubarás, não adulterarás, ali vem a vontade de fazer. Desperta o gatilho em nós, a gente pode dizer. Se a criança recém-nascida vai vivendo até uma idade em que, de consciência, ela fala, não faça isso. Ela faz porque falaram que não é para fazer. Porque está nela. Isso é a lepra. Essa é a figura de Naamã. E como escapar dessa? O pregador pregando. Oxalá ele estivesse diante do profeta, que ele ia curar dessa. Então quero ver como é que é isso. Mas olha o que acontece aqui. A sequência de eventos que eu falei. Ele vai, ao invés de procurar esse profeta, ou falar com a menina, ele vai para o seu senhor e fala, olha, a menina falou isso. Aí o rei, vou escrever uma carta para o rei de Israel, falando para curar você. E escreve a carta. E o que ele faz? Ele pega, Naamã pega, versículo 5. Tomou na sua mão 10 talentos de prata, um talento de prata é em torno de 35 quilos de prata, tá? Só para vocês terem uma avaliação do que ele estava levando. Ciclos de ouro, é mais do que prata ainda. Ele leva 6.000 e 10 mudas de vestido. Roupa lá era coisa cara, viu, gente? Lembre-se de que naquela época não tinha tecelagem fazendo tecido a toque de caixinha, não. Fazer um tecido com uma roupa demorava, gente. Era no tear, era coisa de entrelaçar um por um, tal. Era coisa muito cara, muito cara. E eles não eram uma vestimenta muito fajutinha, não. Era bem, né, pomposa. Mas, detalhes à parte, ele veio chegar lá com toda a sua comitiva e com a carta do rei. Isso para nós o que mostra? A ideia pré-concebida do que Deus quer para me salvar. Os requisitos. Eu tenho na minha mente que... Bom, isso, olha, gente, todos nós sabemos disso. A gente sempre fala, bom, se eu for bonzinho, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, tem uma série de coisas que falam, se eu fizer isso, Deus vai ter que me aceitar. Isso não é salvação, isso é imposição, isso é troca, isso é barganha. Eu faço, Deus me dá. Pronto. É isso? Não, é de graça. É de graça. Você não precisa trazer nada. Mas ele leva. Então ele vai chegando com toda a sua comitiva. Chega, entrega na mão do rei. O rei se alarma. Eu sou Deus, por acaso? Apesar de ser um rei de Israel que tinha conhecimento da Escritura, ele era um idólatra, lembre disso. Por isso que ele tem essa ideia. Ele tem a noção de que Deus é aquele que dá vida e que também mata. Ele falou, mas quem sou eu para fazer isso? E falar, acho que ele está querendo conspirar aqui para me atacar. Ele está usando de alguma coisa para criar uma contenda entre nós dois, o rei da Síria e o rei de Israel, e nós entramos em guerra. E ele não queria isso. Então ele rasga suas vestes e começa a se lamentar lá. Aí entra o profeta, que ouve que o rei tinha feito isso, e vai então correr para, manda avisar. Versículo 8, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. O homem, ele sempre tem uma ideia pré-concebida do que é preciso ser feito para ser salvo. Ou seja, ele acha que ele pode se salvar. Né? Isso é que nem aquela pessoa lá afundando pela terceira vez na água, você fala, tá aqui a boia, deixa comigo, tá tudo controlado aqui. E ele morre afogado. Não tem jeito.
Não tem jeito. O homem pensa na sua imaginação que Deus vai aceitar alguma coisa vindo dele. Não é que Deus é exigente, é que, cadê o sangue? Porque nós sabemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E que o salário do pecado é a morte. O que eu vou receber do pecado que eu fiz? Não é vida por boas obras. A palavra não fala que o salário do pecado é você fazer mais obras para pagar esse pecado. É morte. O pecado gera morte. Mas eis que vem a palavra de Deus que pode gerar vida. Ah, mas é meio complicado a palavra de Deus, não é? Vamos ver. Veio então Naamã, ele manda avisar o rei para mandar ele para o profeta, né? Então o profeta fica lá na sua casa e Naamã chega. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. O que ele esperava com isso? Outra vez, ideia pré-concebida. Eu paro aqui com toda essa comitiva e toda essa pompa, ele vai sair e o que acontece? Eliseu não se digna nem a sair. Ele manda o seu ajudante falar, vai e fala para ele, mergulha-se no Jordão 7 vezes e será purificado, limpo. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Agora vem a parte do que todo o castelo de areia construído por Naamã desfaz. É que nem aquela pessoa que faz castelo de carta, né? Você bate numa lá embaixo e cai tudo. Ou bate um ventinho, acabou todo o seu trabalho. Foi isso que aconteceu aqui. Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso, que era dele mesmo que ele estava falando. Isso é o que o homem espera que aconteça. Ele não quer apenas ser salvo, ele quer que haja um cerimonial, né? Haja alguma coisa mais interessante. Ele vem, põe a mão nas minhas feridas, ora, e... Mas escuta, a palavra foi simples. Vai no Jordão, esse rio que está passando aí, vai lá, mergulha 7 vezes lá, e você vai sair limpo. Da 7ª vez. Não é mergulhar uma vez ou duas, meio curado, 2, 3 vezes e meia. Não tem, é 7. Vai lá, é um número perfeito ali, né? É um número completo, você completa a coisa. Completamente, você vai lá e 7 vezes mergulha lá. Ele fala, eu pensei que ia sair, se pôr de pé, invocar o nome de Deus, fazer toda aquela parafernália de demonstrações de poder. E ele fala, não há, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? O fato é que o Jordão é uma água barrenta. O Rio Jordão, hoje, se passa, você vê, é um rio que não dá para ver o fundo, né? Aquela água barrenta mesmo. E esses 2 rios, Abana e Farfar, muito provavelmente eram águas límpidas, né? Agora, você vai tomar banho aonde? Alguém gosta de abrir o chuveiro e descer aquela água amarela assim? Você quer querendo se limpar, você vai nessa água? Eu vejo esses 2 rios de Damasco como 2 coisas que barram o homem. Ritualismo, racionalismo. O homem quer ver pompa, quer ver ritualismo, quer ver uma situação, tem que ter um cenário, tem que ter... Ou então, é tudo na inteligência, raciocínio. Diferente da mente, que fala na palavra que nós lemos hoje, comentamos, que o Luiz comentou, de nós termos a mente de Deus, ou o nosso culto inteligente, ou racional. Esse racional é de acordo com a mente de Deus. Nós temos um culto de acordo com a mente de Deus, não com o nosso raciocínio.
O raciocínio humano não serve para as coisas de Deus. Esse é o racionalismo que o mundo tem, a razão. Me prova que Deus existe, porque se ele não aparecer aqui, não se mostrar como Deus, eu não aceito. Essa é uma das barreiras. As outras barreiras são ignorar totalmente a existência de Deus, ou então deixar para mais tarde. Procrastinar, se jogar para frente. Mais tarde eu vou pensar nisso. Eu me recordo quando eu me converti, eu estava na faculdade e pregando o evangelho para um amigo meu da faculdade. Ele gostou do que foi falado, achou muito interessante. Muito interessante isso que você falou para mim do evangelho. Mas eu vou fazer o seguinte, eu sou jovem ainda, eu vou esperar quando eu tiver mais velho e próximo de morrer, aí eu aceito a Jesus, porque eu vou viver a vida antes. Louco. Eu sempre falo aos pacientes, quando eles vão fazer cirurgia, eu falo, mas eu sou muito velho para operar. Eu falo, olha, velho é uma coisa relativa. Qual a sua data de nascimento? Tal. E a do falecimento, qual vai ser a data? Ela não sabe. Ninguém sabe. Eu não sei o dia de amanhã. Então não tem que procrastinar, é hoje. Hoje é o dia da salvação. Não é amanhã, ou depois, ou quando eu ficar em melhores condições, ou eu me preparar antes para ser salvo. Onde na palavra de Deus diz que você tem que se preparar para ser salvo? Fique bonzinho antes, daí eu salvo. Não, ele veio salvar pecadores, perdidos como cada um de nós éramos. E se tem alguém aqui que ainda não creu em Jesus como seu Salvador, pense bem no que está sendo falado. Abra o coração e os ouvidos para o que está sendo falado. É a palavra de Deus. Eu não estou aqui inventando o que eu gostei, que achei bonito, não. É o que está escrito. A salvação vem da parte de Deus. É o que Deus estipulou, porque nós somos devedores a Deus. É como você falar para a pessoa que você está devendo, eu vou esquematizar aqui como eu vou te pagar. Não, você está devendo. Está aqui a nota, você tem que pagar isso aqui, sua dívida é essa. Paga ela. Mas como? Eu não tenho como pagar. Só uma coisa pode eliminar essa cédula de dívida. O que é o credor do negócio tem que perdoar. É o que Deus está falando para nós. Eu te perdoo, mas não é do jeito que você está propondo para mim o perdão. É porque eu estou fazendo isso para você. E você tem que aceitar. Quem seria o louco de não aceitar uma anulação de uma dívida de R$1 milhão, 2 milhões? Olha, você deve 2 milhões? Não precisa pagar, não. Eu te perdoo dessa dívida. Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, que é o que ele tenta fazer depois que ele é salvo também, né? Mas isso é um conceito que depois nós vamos ver. Mas é muito importante nós sabermos. É Deus que se move a nossa direção para nos salvar. Não é nós que nos movemos a Deus buscando a Deus. Não há esse movimento. Romanos 3 diz claramente, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Esse é o nosso estado. O estado de Naamã e o nosso estado antes de se converter. Porém, existe graça. E Naamã se indigna, porque Deus falou, por meio do seu profeta, vai lá e mergulha 7 vezes. Como? Com uns rios tão bonitos como nós temos em Damasco, eu não precisava vir com toda essa comitiva, com todo esse dinheiro para distribuir, para pagar por minha purificação. Mergulhar num rio barrento 7 vezes, isso é muito pouco para mim. Quantas vezes já escutei gente falar, quando eu falo, crê no Senhor Jesus será salvo. Só isso? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, você não tem que fazer nada. Como não tem? Porque ele foi ensinado desde criança que ele só tem benefício se ele fizer o bem. E não é. Perdão não é fazer benefício para ganhar perdão. É você pagar a sua dívida se você está fazendo alguma coisa para pagar. Aí não seria graça. Aí seria resultado de um labor. Mas salvação é por graça, gente. Não é por labor, não é por sua obra. Elas não têm valor nenhum, porque elas vêm manchadas com sangue. Elas vêm manchadas com o sangue das suas mãos. Não é com o sangue de um redentor, de um que morreu no nosso lugar. Nossas mãos estão manchadas de sangue, eu estou falando isso com respeito ao pecado. Nós somos contaminados pelo pecado.
Como que nós podemos oferecer alguma coisa a Deus? Qual é a base de recepção de uma coisa que é impura? Tem que ser purificada primeiro. E nós não conseguimos purificar o que é impuro, porque nós já somos impuros. Lembre-se que aquilo que é impuro, tocar alguma coisa santificada, ela vai contaminar o que é santificado. Mas uma coisa santificada tocando o que é imundo, ela não vai só curar, tem que ter sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. Então, os seus servos, à sua volta, chegam e falam: meu pai, olha o cuidado, né? Para falar com ele, meu pai, respeito. Se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. E aqui Deus então entra. Ele vai, mergulha 7 vezes e sai purificado. Era verdade. Era só seguir. Quantas e quantas pessoas ficam nessa dúvida, mas tão simples assim? Gente, só faz. É o que Deus está pedindo. Por que você quer complicar? O homem que gosta de complicar. Nós vemos hoje a tristeza que está a cristandade, em que tem que fazer tanta coisa para ser salvo, que na verdade a metade dos que vão nessa ideia desistem. Eu já fui cristão, viu? Mas cansei, muito duro ser cristão, viu? Não pode fazer isso, o pastor não deixava fazer isso, não deixava fazer aquilo, a minha igreja não permitia fazer isso. Ou ele vai procurar uma que permite essas coisas. E hoje nós temos igreja para tudo, né? Para qualquer desejo do homem tem algum lugar que vai se encaixar. Gosta de música pesada, bonita, tem uma religião lá que toca música. Você gosta de efeitos, né, milagres? Tem uma igreja para isso daí para você. Eu gosto mais de silêncio. Gente, não é nada disso. A questão parte de Deus para nós. Então aqui ele vai, mergulha, e aí então voltou no versículo 15, voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Aí ele tentou fazer como que ingratidão pelo que tinha feito, mas mesmo assim não foi aceito. Isso deveria ser a característica do cristão no mundo hoje. De graça você recebeu, de graça você dá. Infelizmente, o que nós vemos hoje é um comércio com a fé alheia. É triste dizer, eu já vi pessoas que, após pregar o evangelho, falam: agora, gente, o Pix da conta está aqui, ó. Quem quiser mandar doações, por favor. E quanto você pagou pela sua salvação? 0. O que você está vendendo? Ele tentou fazer isso, o profeta não aceitou. Mas eu queria me deter, já estão quase no finalzinho, o que aconteceu após isso. Naamã chega então, aí que você vê que ele realmente tinha entendido e era um homem plenamente salvo agora. Ele disse no versículo 17: seja assim, contudo desse a esse o teu servo uma carga de terras de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Sabe o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo para que colocasse sacos da terra, dali onde ele estava, em cima de 2 mulas, e ele levar para onde ele ia, que ele ia voltar para a Síria, e lá ele ia botar essa terra no chão, e ali adorar a Deus no terreno que ele tinha sido. Ele não ia mudar de terreno, não. Eu vou adorar a Deus agora em cima do solo que é onde Deus quer que eu esteja. O terreno sagrado. E lhe é concedido isso, e mais uma coisa que ele fala. Aqui é a consciência. Ele falou: só que eu tenho um problema. Eu vou voltar para lá
eu sei que não há nenhum outro Deus, porém, o meu Senhor, o rei, ele entra no templo de Rimon e ele não enxerga. Então eu vou andando e ele vai segurando no meu ombro, que é o jeito da gente levar um cego, né? Todo mundo pensa que cego tem que puxar pela mão, nunca faça isso. Você fala, segura no meu ombro aqui, você vai andando, ele vai com a mão atrás de você. Ele sabe que ele está seguro assim. Você puxando, ele nunca sabe se está seguro. Tá? Então, era assim que ele fazia com o rei. Só que o rei chegava lá no templo de Rimon e abaixava diante do ídolo para adorar. E ele tinha que abaixar também. Eu falei assim, como é que eu não vou fazer isso? E ele já estava preocupado com como ele ia reagir agora às situações que o mundo impunha para ele. É uma preocupação que muitos cristãos, quando se convertem, e agora, como é que eu vou fazer? Então fica aquela monte de pergunta, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu posso, será que, e se eu tiver que ir num casamento, eu posso entrar naquela igreja? E se eu tiver que comer carne de porco, eu posso comer? Porque a Bíblia fala que não pode. Quem disse que fala? A resposta que é dado, que Eliseu dá para ele, é muito interessante. Vai em paz. O que ele estava falando? Assim, pode ajoelhar diante do Rimon lá? Não. Ele falou assim, o que começou a boa obra vai terminar. Vai em paz. E é interessante notar isso, que ele volta, ele vai embora. No próximo capítulo, fala que o rei da Síria volta a atacar Israel. E não narra mais o nome dele, de Naamã. Os irmãos falam, eu não quero conjecturar, mas muito provavelmente Naamã chegou lá e não quis mais fazer isso para o rei. Não entrou mais, então ele foi exonerado do cargo dele, praticamente. Porque não se fala mais de Naamã. Mas fala que ele veio com o seu exército. E o exército só vai quando tiver o general junto. E ele não estava mais. Então nós vemos que o Senhor cuida. Às vezes a gente fica preocupado, e aí, será que eu posso fazer isso ou aquilo? Deus vai te dar entendimento. Nós não sabemos tudo. Nós vamos aprendendo pouco a pouco. Todos nós conhecemos em parte. Não fique preocupado com o que você vai ter que fazer depois de ser salvo. Eu me lembro uma vez pregando o evangelho a um parente meu, e quando eu terminei, eu falei assim, nossa, muito, muito interessante. Só que tem um probleminha, eu gosto de tomar cerveja, e como é que vai ser? Eu vou poder continuar tomando a cerveja? Entendeu? Essa é a cabeça de uma pessoa que ouviu o evangelho, mas ela não quer assim receber o evangelho. Ela fala assim, e as consequências de eu receber esse evangelho? As consequências é que você está livre de todas essas coisas, mas você vai aprender aos poucos isso aí. Às vezes nós exigimos dos nossos recém-convertidos irmãos que tenham um andar igual ao nosso, ou melhor do que o nosso, né? E isso não vai acontecer, isso é pouco a pouco. E nós temos que ter paciência e vai chegar lá. Mas você, se ainda não creu em Cristo como Deus, não pense, se você ainda não creu no Senhor Jesus como seu Salvador, não pense no que vai ser, e depois como é que vai ser. Vá em paz. Deus quer que você vá em paz, porque você está sem paz com Deus. Ele viu a mão de Deus, ele viu que Deus fez tudo isso por ele, e agora ele estava preocupado de não fazer qualquer coisa, de que qualquer forma possa ofender a esse Deus que foi tão gracioso com ele. Vá em paz. Deus é um Deus de paz. Porque quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, nós temos paz com Deus. Porque nós éramos inimigos, agora fomos aproximados por essa obra maravilhosa do Senhor. E eu rogo, mais uma vez aqui, se alguém aqui ainda não tem aceitado a Jesus como seu Salvador, faça agora. O momento é já, não é depois, não é depois. Então, que o Senhor possa elevar nossos corações a pensar tudo o que nós passamos, aqueles que já creram, até hoje, todas as coisas pelas quais nós tivemos que passar, e aprender, entender que Ele nos salva para levar para junto de si. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Ele enviou seu Filho para salvar pecadores, dos quais Paulo falava, eu sou o principal. Qual lei havia Paulo quebrado para ser o principal dos pecadores? Quando ele narra a sua vida antes de ser salvo, irrepreensível ele era quanto à lei. Qual pecado tão grave ele fez? Perseguir a igreja de Deus. Perseguir. Ele foi pego com cartas na mão, indo para Damasco para prender cristãos, porque ele aprovava a sua prisão e morte. Mas essa carreira foi parada no momento, e ele viu que tudo aquilo que ele tinha de honra, glória, poder e valor, não eram nada mais do que dejeto. Não servia absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Considerou tudo como perda para ganhar a Cristo. Espero que essa noite aqui, muitos que pensam que está impressionando Deus com suas obras, muitos que pensam que estão impressionando a Deus com a sua fidelidade ou qualquer coisa que eles possam estar pensando, ou o seu valor, ou a sua, como diz aqui na Alemanha, né, todo o seu teor de estimado por todos e amado por todos, da sua nação, mas era leproso. Então, que muitos possam crer, se ainda não creram, e se creem, se regozijar com essas boas novas que Deus nos dá. Graça. Gente, graça é gratuito. Ele nos chamou para estarmos em paz com Ele. Ele é a nossa paz. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Vamos dar graças. Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós agradecemos por nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos por teu cuidado em cada um de nós, em nossa vida, e que possas nos trazer cada vez mais próximos de Ti, e também nós possamos estar em perfeita comunhão, e aqueles que ainda não creram, que Tu possas dar luz, que venham a confessar a Cristo como Salvador. Nós te damos graça por tudo isso, nos encomendando em Tuas mãos, dando graças no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém.